primeiro reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, é o carinho que nós temos com a palavra proclamada. Vamos sentando. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é maravilhosa. Ela começa dizendo: Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Esse não é o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono, por necessidade, para cuidar das viúvas, das mulheres necessitadas. Criaram os diáconos. Um deles era Filipe. Portanto, o trabalho dele seria um trabalho caritativo, de ajudar aquelas mulheres. Só que Filipe foi além. Faz comigo assim: Filipe foi além.
junto comigo outra vez. Isso, desde o comecinho, juntos. Filipe foi além. Filipe foi além. Filipe foi além. Filipe foi além. Ele deixou Jerusalém. E pior, ele foi justamente para Samaria. Samaritanos e judeus, judeus e samaritanos nunca se deram. Pelo contrário, eram opostos. Era uma briga medonha. Os judeus, por exemplo, para ir para a Galileia, da Judeia para a Galileia, não podiam passar pela Samaria, que era o caminho normal. Era uma reta. Eles tinham que dar uma enorme volta. Porque se os samaritanos percebessem que era um judeu, vinham com tudo por cima deles. Verdade que Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Mas os samaritanos nunca mudaram de vida. E agora, Filipe, que foi o quê? Além, comigo, Filipe foi além. Sim, Filipe que foi além, ele vai justamente para Samaria. Aguenta firme, meu filho. Ele foi para Samaria. Ele foi para o fogo. Ele foi para o meio das feras. E fazer o quê? Brigar com os samaritanos? Não. Anunciou-lhes o Cristo. Ele foi para Samaria e anunciou-lhes o Cristo. E que beleza, já é um milagre. Os samaritanos aceitaram a pregação de Filipe. Principalmente porque Filipe realizava muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios diante deles. E aquilo os convencia. Então eles ouviam com mais atenção ainda, ao ponto de Filipe dizer: eles estão tão preparados que eles podem ser batizados. E Filipe teve a ousadia de batizar samaritanos. Olha, um judeu batizar samaritano era uma coisa impossível. E Filipe batizou samaritanos. E a notícia chegou a Jerusalém. Era algo tão admirável que chegou lá. Que fizeram os apóstolos? Pegaram os dois mais importantes, Pedro e João, e mandaram para lá para ver como é que as coisas estavam acontecendo. Como era possível aquilo. E eles chegaram e perceberam que realmente era assim. E daí Pedro e João, que tinham discernimento aguçado do Espírito, vendo que Filipe, o que Filipe fez? Filipe foi além. Vendo que Filipe foi além, Pedro e João também foram além. Pedro e João foram além. Sim, eles foram além. E impuseram as mãos sobre aqueles samaritanos já batizados, e eles receberam o Espírito Santo. Como é que os apóstolos souberam que eles receberam o Espírito Santo? Eu tenho a certeza, não está escrito aqui nos Atos, eu tenho a certeza que foi por causa do dom de línguas. Depois que Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles samaritanos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Essas maravilhas Deus faz. A renovação carismática católica vai completar agora, aliás, completou no mês de fevereiro, mas vai festejar agora em Pentecostes 50 anos de renovação carismática católica no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa com muita franqueza.
infelizmente, naqueles inícios todos da renovação aqui no Brasil, ela não foi aceita, ela foi contestada, ela foi oprimida, e foi até mesmo proibida. Eu vivi isso e talvez alguns de vocês viveram isso na sua cidade, no seu lugar. Estou vendo alguém fazendo assim. Quem passou por isso faz assim também, como eu estou fazendo. Estou vendo, olha quanta gente levantando a mão. Porque até, infelizmente, e agora ainda, existem alguns lugares em que a renovação, ela é contestada, ela não é aceita, ela é oprimida, ela é até mesmo proibida. Agora veja o seguinte: a renovação carismática católica entrou no Brasil, lá nos Estados Unidos, em 67. No Brasil, em 69, 2 anos depois. Padre Eduardo Dougherty, que vocês conhecem, era seminarista, simplesmente seminarista, como os nossos seminaristas aqui. Como ele era americano, ele foi passar as férias com os pais dele, lá em New Orleans, e ficou sabendo daquelas belezas. Ele foi a um grupo de oração, ficou encantado. Na semana seguinte ele foi de novo no grupo de oração, e mais encantado ainda. Por fim, ele ajoelhou-se no chão e pediu que orassem por ele, para que eles recebessem aquilo que eles tinham, que era o batismo no Espírito Santo. Ele aprendeu bem. Então ele pegou todo o material que ele podia pegar, claro, tudo em inglês ainda, porque era o comecinho da renovação lá nos Estados Unidos, começou lá, e trouxe para o Brasil. Entregou todo esse material para o padre Haroldo Hahn, que era o superior dele em Campinas. E o padre Haroldo leu todos aqueles textos, aqueles documentos todos, e preparou o que ele chamou uma experiência de oração no Espírito Santo. Eram momentos de palestra, de oração, de celebração, de imposição nas mãos, para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. E pessoas e mais pessoas foram sendo batizadas no Espírito Santo. Em 71 eu já recebi a graça do batismo no Espírito Santo pela imposição das mãos, como aconteceu com Pedro e João aqui nos Atos dos Apóstolos. O meu apóstolo foi o padre Haroldo Hahn, que impôs as mãos sobre mim, e eu fui batizado no Espírito Santo no dia 2 de novembro de 71, não posso esquecer. Só que a renovação passou por tudo isso. Meus irmãos, vamos ser francos. Se leigos, se padres, se bispos liberassem a renovação, deixassem que a renovação funcionasse como ela é, eles poderiam ir lá para ver como é que era. Eu vou contar um fato. Eu fui convidado a fazer um dia sobre a renovação carismática na Diocese de Santos, para os padres da Diocese. Dom Davi, que era o bispo, me convidou. Cheguei na véspera. Eu fui preparado, como é que eu ia, durante um dia só, apresentar o que era a renovação carismática católica. Era muita coisa para um dia só. Mas só que o bispo me disse que os padres que tinham feito a programação tinham me dado 1 hora
eu quase não dormi. Eu peguei todos os esquemas que eu tinha para fazer um outro esquema para dizer em 1 hora o que era a renovação carismática. Imagina como era difícil. No dia seguinte, chegamos lá no local do encontro. E o que dirigia aquela reunião foi dizendo, cada um daqueles que iam falar, dando tempo. E depois, quando as coisas foram acontecendo, eu vi que ele cronometrava assim, tanto assim que quando estava faltando 2 minutos, 1 minuto, aquele padre já vinha, já ficava pertinho daquele que estava falando, para pegar o microfone quando terminasse o tempo. E sabe quanto tempo deram a mim? 3 minutos. Eu me rendi e disse para Deus: faça o Senhor agora, porque eu não sou capaz. Em 3 minutos eu dizer o que era a renovação carismática católica, é impossível. Quando chegou a minha vez, que já era pelo final, os padres já estavam cansados, eu fui à frente e tentei falar, mas eu estava tão ansioso para dizer em 3 minutos, que eu falei em 2 minutos só. Daí o tal do padre que vinha, né, ficava pertinho assim, disse: falta 1 minuto ainda. Quem tem alguma coisa a perguntar ou a dizer? Nisso o bispo, lá no fundo, levanta a mão. E eu disse: pois não, senhor bispo. E ele veio à frente. Ele disse: o padre Jonas apresentou o que ele pôde apresentar, mas eu fui ver, e convido a vocês, padres, que façam o que eu fiz. Eu fui a um encontro inteirinho, sexta-feira à noite, sábado e domingo, desses que vocês dizem os carismáticos. E participei de tudo. E digo a vocês, fiquei muito edificado. Deus está aí. Essa é uma coisa de Deus. Realmente é uma corrente de graça para o Brasil e para o mundo. Façam o que eu fiz. Vão e vejam. E sentou-se. Depois da despedida eu disse: Dom Davi, muito obrigado, porque Deus me mandou aqui, lá do Vale do Paraíba, para Santos, só para eu falar 2 minutos, e o Senhor ter a ocasião de falar o que falou, porque o Senhor falou tudo. Meus irmãos, deixa eu dizer, se os nossos bispos fizessem isso, se os nossos padres fizessem isso, se os leigos que estavam à frente de movimentos, de pastorais, fossem fazer isso, fossem participar, fossem experimentar, o Brasil seria diferente. Hoje eu digo, o Brasil seria diferente, porque 71 foi que eu fui batizado no Espírito Santo, e já comecei a trabalhar ativamente. Eu não parei não. Então, todos aqueles anos 70, os anos 80, e não parei. Os que eram jovens naquele tempo, e em geral quem participavam dessas experiências de oração, eram jovens. Hoje seriam os homens e as mulheres que estão à frente da nação, da política, das empresas. Verdade ou não é?
Verdade ou não é? Infelizmente, eles não foram além. Comigo, infelizmente, eles não foram além. Só que esses jovens não têm culpa. Tem culpa aqueles que impediram, aqueles que proibiram, aqueles que disseram não, aqueles que contestaram, aqueles que oprimiram, aqueles que proibiram. Comigo, eles não foram além, e era para ir além. O Brasil estaria além. O Brasil não seria, desculpe, a sujeira que está, porque os nossos jovens que hoje estariam à frente de empresas e de outras situações, e também da política, eles teriam ido além. Pode aplaudir. Teriam ido além. Deixa eu dar um exemplo de um homem que foi além. Em Buenos Aires havia um grupo de oração, dos quais eu conheci principalmente o Pino, que era o coordenador deste grupo de oração, e continua lá na Argentina, em Buenos Aires, e a Júlia, porque eles, Júlia, né, eles põem cultural, Júlia, e a Júlia era também coordenadora daquele grupo. E eles insistiram muito com o cardeal Bergoglio, para que o cardeal Bergoglio fosse a um grupo. Era todo sábado. Só que o cardeal Bergoglio, porque era cardeal e tal, não foi. Mas eles foram tão gentilmente se aproximando, tornaram-se amigos do cardeal Bergoglio. Eles iam simplesmente tomar mate, porque o argentino toma muito mate, né, que nem o rio-grandense. Iam tomar mate com o cardeal, bater papo, etc. Tornaram-se amigos do cardeal Bergoglio. Até que um dia o cardeal disse: eu vou. E marcou na agenda dele: vou no tal sábado, assim, tal hora. E foi. Era simples, é como nós fazemos. Começava-se cantando, e o Pino toca bem violão. Cantava-se, orava-se também em línguas. Depois alguém fazia a palestra terminava com outra música, e da música saía canto em línguas e orações e tudo. Conclusão: o cardeal Bergoglio ficou tão encantado que foi para o centro, ajoelhou-se no chão e disse: impõe as mãos sobre mim, para que eu receba isso que vocês têm. E aqueles homens e mulheres se aproximaram, impuseram as mãos e oraram pelo cardeal. Vocês já estão percebendo quem é o cardeal Bergoglio, né? Foi aquele que, quando foi eleito o Papa, foi à frente e fez esse gesto e disse: orem por mim. Gente, ninguém pensava que Bergoglio seria Papa. Toda a imprensa do mundo inteiro tinha outros nomes que eram justamente cotados para serem votados Papa. Ninguém esperava. Quando surgiu o nome Bergoglio, todo mundo se olhou um para o outro. Eu estava na praça de São Pedro, estava chovendo, todo mundo admirado. A própria Rádio Vaticana e a TV Vaticano foram correndo atrás depois para saber dados a respeito de Bergoglio, porque eles não tinham coisa alguma a respeito do cardeal Bergoglio. Mas ele era o homem escolhido por Deus. Por quê? Porque Bergoglio foi além. Comigo, Bergoglio foi além. Ele se ajoelhou no chão, ele pediu que orassem por ele. E nós temos um Papa cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir. O nosso Papa é cheio do Espírito Santo.
Ele é batizado no Espírito Santo e não se envergonha de dizer que ele é batizado no Espírito Santo. Tanto assim, que agora por 50 anos, quem tomou a iniciativa de festejar isso em Pentecostes foi ele. Porque na verdade, tudo aconteceu nos dias 15, aliás, dia 16, 17 e 18 de fevereiro, lá nos Estados Unidos. Mas o Papa, o Bergoglio, que foi além também, já indo na frente e dizendo: eu quero que vocês festejem os 50 anos da renovação aqui comigo. E disse: na quarta-feira eu vou receber vocês na Praça de São Pedro, naquela catequese que eu dou todas as quartas-feiras. Como já estamos próximos de Pentecostes, eu vou falar a respeito dessa corrente de graça que está correndo pelo mundo inteiro. Na quinta-feira e na sexta-feira, vocês vão distribuir-se pelas basílicas de Roma, para nessas basílicas vocês terem conferências e orações, orações por línguas e também por tipo de pessoas, para jovens, para casados. Foi ele que deu a programação. Por exemplo, pela graça de Deus, eu vou fazer uma das pregações numa dessas basílicas. E depois eu com a Luzia, lá em São Paulo, chamado Fora dos Muros, vamos dirigir uma oração, não é? E eles perguntaram para vocês: basta uma hora? Está muito bom, não exijo mais de nós, mas vamos dirigir uma oração, né? E assim serão esses encontros. Depois disse o Papa: eu quero que no domingo, aliás, no sábado, eu quero que o encontro seja ecumênico, porque a renovação carismática nasceu ecumênica, com católicos e evangélicos, naquela Universidade do Espírito Santo, em Pittsburgh. Então, no sábado, uma vigília lá começa às 4 horas e vai até pelas 10 da noite. E disse ele: eu estarei na vigília, eu estarei. Ele foi além. Ele foi o quê? Ele foi além. Ele vai estar conosco na praça, católicos e evangélicos. E por fim, disse ele no domingo: eu quero receber de braços abertos. Eu fico comovido, vocês todos na Praça de São Pedro, para celebrarmos juntos Pentecostes, porque eu também recebi esta corrente de graça. Aplauda o Papa, ele recebeu essa corrente de graça. Nós temos um Papa carismático. Então, por causa disso, é preciso que todos nós sejamos carismáticos. Todos nós sejamos carismáticos. Gente, no Brasil nós estamos experimentando uma turbulência, um verdadeiro terremoto. Com muita simplicidade eu digo, já está correndo aí no nosso meio um pedaço de uma palestra que eu fiz em 2007, portanto 10 anos atrás. E nessa palestra eu disse que haveria justamente uma turbulência, um terremoto, seria um verdadeiro vulcão. Eu tive a oportunidade de ver 2 vulcões na América Central. Um deles já tinha explodido, já fazia um tempinho, e com isso era uma zona de agricultores, aquelas larvas, e depois por fim a cinza caíram por cima de tudo aquilo e matou toda a plantação. Os agricultores perderam tudo. Eles estavam consolados dizendo que aquilo era um adubo maravilhoso
orgânico, que depois eles passariam as máquinas, revolveriam e teriam por muitos anos uma adubação maravilhosa. Mas só que acabou com tudo. Nós podemos ir até a boca do vulcão, não é? É uma coisa horrível o vulcão. Mas eu vi em outro lugar da América Central um vulcão em ação, soltando larvas no ar, aquele vermelho tremendo de fogo e caindo por os vários lados daquelas montanhas. Gente, infelizmente o Brasil está passando por um terremoto, por vulcões. Naquele 2007 eu falei isso, falei em turbulência que nós íamos passar. Eu falei em corrupção, e como consequência da corrupção ia se tirar remédio da boca de doentes. Nossa, que ousadia! Onde é que eu estava para dizer uma coisa dessa? E diz na inspiração, e disse na inspiração. Eu disse que ia se tirar a seringa, a agulha da veia das pessoas que estariam recebendo sangue ou recebendo, como é que chama? Soro. E é o que está acontecendo. O nosso povo está sem soro, está sem sangue, está morrendo por causa disso. Eu falava de consequências da saúde, de consequências na educação. Eu falava de um mar de lama que nós viveríamos, e tudo está aí diante dos nossos olhos. Nós estamos já enfarados com os noticiários. Claro, os jornalistas devem noticiar, e é preciso que se noticie, mas é demais. A gente já está enfarado de ver tanta sujeira. Desculpe, é sujeira, é mar de lama sobre o Brasil. E os mais atingidos são os mais pobres, são os doentes, são os agricultores. O que fazer diante disso? Diga comigo: livrai-nos do mal. Isso é assim forte que eu quero, não é? A nossa reação é esta: livrai-nos do mal. Repete. Todo joelho se dobra e toda língua clamará que Jesus Cristo é o Senhor. Espera um pouquinho só, entramos bem no tom, hein? Eu quase sem voz, mas entrei no tom. Sabe o que aconteceu? A Eliana Ribeiro, que canta essa música, quem compôs é a cunhada dela. Todo mundo pensa que é de Eliana, né? Como as músicas que eu canto, todos pensam que são minhas, mas não são minhas, são do Nelsinho Correia. Essa música foi a cunhada da Eliana que compôs. Nós tivemos uma sessão solene de homenagem à Canção Nova na Câmara dos Deputados. Houve discursos. E houve um momento em que um evangélico foi e fez um pronunciamento excelente, onde fiquei admirado. Meu Deus, como é que ele conhece a Canção Nova para dizer tudo isso? E só podia dizer quem conhece. Daí a Eliana cantou: todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Quando ela começou a cantar isso aí, e foi até o fim, claro, lindamente como a Eliana canta, eu disse: a Eliana não sabe o que ela está fazendo. Aqui
na Câmara dos Deputados, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, Jesus irá aos alicerces desse prédio da Câmara, você sabe que é arredondado, né? E vai remexer tudo aquilo que está lá embaixo, tudo que está escondido, e porá tudo para fora. Não foi imediato, foram alguns anos, mas aconteceu. Não tenha medo, como João Paulo II, no começo do seu pontificado, ele disse com aquela voz forte que ele tinha: não temais, em italiano, não avete paura, não tendes medo, não tende medo. Gente, é Jesus mexendo nisso tudo. Assim como numa ferida é preciso tirar todo o pus, e é feio aquele pus, né? Para depois a ferida poder se curar. É isso que Jesus está fazendo, porque nós, Canção Nova, na voz da Eliana, proclamamos isso na Câmara dos Deputados. A Eliana foi além, a Eliana foi além, e nós, Canção Nova, fomos além, e você está indo além, e Jesus principalmente está indo além. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Cante isso, declare: todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, canta. Nada poderá me abalar. É isso, nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Minha força e vitória tem um nome. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Ele que está removendo tudo, todo entulho, toda sujeira, todo pus. Ele está renovando todas as coisas. Coragem, não tenhais medo. É Jesus. Nada poderá me abalar. Canta. Isso. Em nome. Nada poderá. Nada poderá. No começo e depois. Minha força e vitória é Jesus. Você vai fazer comigo. Todo joelho e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Outra vez, confirma. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta os braços. Nada poderá me abalar, nada poderá me
poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E eu quero, Padre Jonas, confirmar essa moção que o Senhor nos levou agora, enquanto o Senhor pregava e falava sobre o acontecimento na câmera. A minha vontade era realmente de me colocar de joelhos, porque eu acho que o povo brasileiro agora, mais do que falar, comentar, falar tantas coisas erradas, é a hora do povo brasileiro se colocar de joelho. Amém. Porque nós, igreja, nós precisamos nesse momento dobrar o nosso joelho para que Deus movimente o céu. É a hora da mudança do nosso país, é a hora que tudo está ruindo. Não é a hora do desespero, não é a hora de falar coisas em vão, de comentários. É a hora de dobrar o nosso joelho. É a hora. Amém. E eu preciso então que, assim como aconteceu com Filipe, você vá além e assuma não só Filipe indo e proclamando Jesus, mas que você faça como Pedro e João, que vá, impõe as mãos para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. A salvação está no batismo no Espírito Santo. Se foi impedido no passado, vamos retomar agora nos 50 anos. Sim, estamos em tempo ainda. Há muita gente para ser batizada no Espírito Santo. Deixa eu contar um fato. Eu fui a Londrina e pediram que eu fosse orar por uma senhora que estava muito doente, uma senhora bem idosa. Fui, estava ela, o esposo dela também idoso. Rezei por eles, mas não só orei, eu impus as mãos sobre eles e disse, depois de pedir o batismo no Espírito Santo, eu pedi para eles: façam como eu. Eu comecei a orar em línguas. Que beleza! Um pouco depois, os dois velhinhos estavam orando em línguas comigo. Quando eu saí para a sala onde estava a filha deles, que tinha convidado para que eu pudesse orar por eles, eu cheguei perto dela, impus as mãos, orei por ela, pedi o batismo no Espírito Santo e disse: reze comigo. E ela começou a rezar também em línguas. Ela foi além, porque eu fui. É isso que eu quero de você, que você vá além, porque as pessoas irão além se você for além. E assim foi até com as crianças. Só o marido, o chefe da casa, nem veio para a sala. Mas depois terminou tudo, eles deram um refresco, umas bolachinhas, estávamos ali conversando. Daí ele veio. Eu não perdi tempo, eu fui além, eu fui a ele, falei um pouco sobre o que era o batismo no Espírito Santo, impus as mãos sobre ele e não precisei dizer: faça como eu. Não, bastou que eu impusesse as mãos e orasse por ele em português, ele começou a orar em línguas. Você também precisa ir além, precisa ir além. Eu estou convidando a cada um de vocês a ir além, como Filipe, como Pedro e como João. Eu estou convidando no nome do Senhor os nossos padres. Transmita a eles. Se o senhor quiser, faz favor, pega essa palestra, essa homilia e passe para eles. Não é uma repreensão, é um convite. Se o Papa é carismático, sejamos também. E fazemos o que, Padre?
cada um dos nossos padres vá além, cada um dos nossos padres vá além, que cada um dos nossos seminaristas vá além, que cada um dos membros da nossa comunidade vá além, sem exceção, porque todo joelho se dobrará. Nada poderá me abalar. Forte. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Senhor, eu faço agora como Pedro e João. Impõe as mãos sobre cada um desses meus irmãos que estão aqui e daqueles que de longe, Senhor, nas mais diferentes formas, estão acompanhando a nós pela televisão, pela internet, pedindo, Senhor, aquilo que Pedro e João pediram para os samaritanos. Pedir para os samaritanos o batismo no Espírito Santo era uma ousadia, uma tremenda ousadia. E é o que eu estou fazendo agora, Senhor, pedindo para cada um desses meus irmãos e irmãs que sejam batizados no Espírito Santo. Que todos eles, Senhor, sem exceção, sejam batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Assim como Eliseu pediu ao seu mestre Elias porção dobrada do Espírito Santo, eu estou pedindo agora porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada, Senhor, porque precisamos muito, precisamos urgentemente, Senhor. Isso, solte também a sua voz, sem medo. Ela começou, vocês comecem também. Ore assim, você também em casa, ore assim, solte a sua língua, é uma linguagem que nós não conhecemos. Não pense que é uma língua como alemão, russo, não, é uma linguagem celestial. Solta essa língua e deixa a sua língua livre, porque esse é o resultado do batismo no Espírito Santo. Uma oração que o próprio Espírito Santo conduz. É Ele quem está conduzindo esta oração mais ainda. É Ele que está produzindo esta oração. Sim, Senhor, produz nesses meus irmãos e irmãs que estão aqui, nos meus irmãos e irmãs, jovens, adultos, idosos. Produz neles, Senhor, a oração do Espírito. É uma oração simples, é como uma criança balbuciando. Que eles sejam cheios do Espírito Santo e que esta oração sustente a vida deles, porque vós, só vós, sois o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Canta de joelhos, e toda língua proclamando a vitória do Senhor sobre o nosso país, que Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. O Senhor, bem forte, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E porque somos vitoriosos, nós acreditamos, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá
acredita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. cançãonovaplay.com. Assine já!